Vamos falar do caso da vaca louca. O ministro da Agricultura se reuniu com o embaixador da China em Brasília para esclarecer os procedimentos adotados pelo Brasil após a divulgação de caso da doença que gerou embargo do comércio de carne bovina com chineses. Para falar sobre o caso da vaca louca no Brasil, nós vamos conversar com o head de pecuária da Agrifato, Iago Travagini. Iago, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Fast News. O microfone, Iago, se você puder ligar. Boa noite, mais uma vez, obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar com vocês da Jovem Pan. Estou à disposição aí para falar sobre esse caso aí da vaca louca típica, ou como a gente gosta de falar por aqui na Agrifato, a vaca louca fake. Tá certo, vamos lá, Iago. Bom, como vimos, né, como eu disse, foi suspensa a venda de carne para a China, de carne bovina. Casos semelhantes ocorreram em 2019 e 2021 também. Em 2019, o embargo durou menos de 15 dias. Já em 2021, foram cerca de 3 meses. E aí, eu gostaria de te questionar quais as consequências isso traz, tanto para o pecuarista, também para o brasileiro, para a gente. Bem, vamos lá, a gente tem aí uma clareza sobre o que pode acontecer nesses próximos dias, tá? Primeira coisa, a gente tem aí basicamente o mercado pontuando que o preço já sofre um baque, tá? No dia de ontem, na bolsa, a gente viu os preços do boi gordo recuarem em torno de 5% a 7% aí, na verdade bateram a mínima de 5,7%. Durante o pregão do dia de ontem, o preço do boi gordo já apresentando uma queda, e isso acontece, né, a gente fala dessa problemática porque a China leva hoje em torno de 20% a 22% da nossa produção total de carne bovina. Então, quando a gente tem a China saindo do mercado, ou seja, os chineses parando de comprar carne bovina durante esse período que a gente ainda não tem certeza por quanto tempo vai ser, automaticamente a gente tem um maior volume sendo disponibilizado para o mercado interno. Como a gente vê que a população brasileira desde 2015 passa por um processo de redução de renda per capita, né? O PIB do Brasil está sofrendo para crescer nesses últimos anos. O que a gente observa é que mais carne vai sendo disponibilizada para o mercado interno e o preço continua a sofrer. Então, o impacto direto para o pecuarista é uma queda de preço. Para as indústrias que tinham habilitação para a China, deve ser uma redução nos embarques nos próximos dias. E para o consumidor, na ponta final, vai depender, obviamente, do tempo que esse embargo vai durar, mas que pode sim se traduzir em preços menores lá na frente. Mas isso, por enquanto, não deve acontecer de maneira automática. Quem mais vai sentir o baque dessa saída chinesa vão ser as indústrias frigoríficas que têm plantas somente no Brasil e os pecuaristas brasileiros. Mas não há risco para nós brasileiros de consumir essa carne? Ela não estaria contaminada? Não há risco nenhum. Para especificar aí sobre o caso da vaca louca que a gente teve dentro do Brasil, como a gente já teve casos em 2019, 2021 e também lá atrás, durante os anos de 2010 e 2014, a gente já tinha verificado casos dessa doença da vaca louca típica. E é bom tipificar porque a gente tem dois tipos, a vaca louca típica e a vaca louca atípica, né? E por isso que a gente fala dessas duas diferenciações que são super importantes. A vaca louca típica é a doença, né? A variação, a tipificação da vaca o animal que normalmente consome ração de origem animal, né? Ele consome a ração provinda de outros animais, como o animal que é alimentado pela cama de frango, que ficou muito famoso durante a década de 90 lá no Reino Unido, quando a gente teve o primeiro caso aí de caso de vaca louca típica, né? No Brasil, a gente ainda não teve nenhum caso de vaca louca típica e todos os casos que foram observados nos últimos 15 anos foram de vaca loucas atípicas. E como acontece esse processo de contaminação, que na verdade não é uma contaminação, é um processo de degeneração do sistema nervoso do animal, ou seja, o animal vai ficando mais velho, por isso que todas as vacas que tiveram esse problema, todos os animais que tiveram esse problema são animais mais velhos, é uma degeneração do sistema nervoso e o animal acaba desenvolvendo padrões muito parecidos com o da vaca louca normal, e aí ele vai se degenerando, né? Então, normalmente é concentrado em um animal, é um animal isolado, que não é capaz de transmitir essa doença para os demais animais, e o que acontece, e que aconteceu em todos esses casos é que a carcaça foi descoberta, foi incinerada e nunca entrou no sistema produtivo de carne do Brasil. Então, hoje, o que a gente pode afirmar com plena certeza é que não há risco para o consumidor brasileiro em continuar consumindo a carne bovina brasileira. Todos os casos foram atípicos, não há um problema generalizado e sistêmico dentro do que a gente observa hoje na cadeia da carne bovina brasileira. Mas vem cá, como que é feito o controle sanitário para evitar que casos aconteçam? Aliás, é possível prevenir? Existe uma vacina para o boi para que isso não aconteça? Para a vaca louca não existe uma vacina. O que é
recomendado e na verdade é exigido, né? As próprias portarias do mapa falam sobre isso. É proibido a alimentação de animais com alimentos, né, rações de origem animal. Então é proibido por lei você alimentar o seu animal, né, a sua vaca, o seu boi, com cama de frango ou restos de outros animais, que era uma prática que foi adotada durante muito tempo lá no passado, né, quando na década de 70, 80, em alguns outros países, e a gente viu isso acontecer, ter consequências no Reino Unido, lá na década de 80 e 90, como eu falei, e hoje dentro do Brasil o mapa faz esse controle e busca sempre controlar a variação da doença típica, né, através da eliminação, da proibição desse tipo de alimentação, que é o principal causador dessa doença, digamos aí. Mas quando o bicho animal pega, existe algum tratamento ou não? É letal? Para o animal costuma ser letal. Então, todos esses animais que foram acometidos desde 2010 até esse agora de 2023, eles costumam apresentar sintomas que afetam o sistema nervoso dele. Então, costuma apresentar comportamentos que a gente fala que ele começa a ter espasmos, o sistema nervoso do animal fica comprometido. E para evitar proliferação e controle de maneira geral do rebanho, em todos os casos, né, que foram encontrados em abate ou para dentro de fazendas, dentro de propriedades, é abatido e incinerado a carcaça do animal. Então, o que a gente pode confrontar e confirmar é que dentro dessa contextualização, a gente faz esse controle aí para o animal ser controlado dentro da fazenda e a gente não sofrer com esses problemas de repasse da doença. Mais uma vez, ressaltando, a gente ainda não teve nenhum problema no Brasil da doença da vaca louca de forma transmissível. Todas elas foram por um problema degenerativo de idade dos animais. Tá certo. Iago, a pergunta agora é da doutora Elaine Keller. Boa noite, Iago. Eu acho que é importante a gente ressaltar para quem nos ouve, nos assiste, que não há o menor perigo de ser transmitido a quem consome a carne, porque ali as partes do boi que podem transmitir não são comercializadas no Brasil, né? E hoje, estudando sobre esse assunto, Iago, eu fiquei bastante surpreendida positivamente, que eu vi que o nosso controle sanitário é muito grande, é bem organizado, né? A gente tem um acordo aí bilateral, inclusive, com a China, que quando há um caso, a gente imediatamente comunica a eles, né? Mas então, minha pergunta é nessa direção. Primeiro, eu sei que agora foram coletados aí amostras sanguíneas desse boi que foi incinerado, né, em razão dessa vaca, enfim, que foi incinerada em razão do surgimento da doença, né, e foi enviado para um laboratório no Canadá, que é o único laboratório no mundo capaz de diagnosticar a doença, né, e que leva aí uns 3 dias para que a gente tenha aí o resultado deste exame. Até lá, possivelmente, a gente vai ter aí a comercialização para a China suspensa. Então, minha pergunta são em 2 linhas. Primeiro, isso vai beneficiar o consumo interno, ou seja, a gente vai ter aí uma maior oferta interna para o brasileiro e aí possivelmente uma queda dos preços e emendando, uma vez que a gente perceba que realmente foi um caso atípico e que a gente pode voltar esse comércio com a China, em quanto tempo isso em média acontece, uma vez que a gente vai ter aí 3, 4 dias para ter o resultado, porque me parece que o laboratório no Canadá está dando um tratamento de urgência para o caso, né? Tá, vamos lá, né? A primeira parte da pergunta sobre a disponibilidade de carne que deve aumentar sim no mercado interno. Todas essas perguntas vão depender, obviamente, do tempo que vai ser decorrido entre a suspensão, né, que a partir de hoje, dia 23 de fevereiro de 2023, todos os frigoríficos habilitados à China não estão podendo mais fabricar novas cargas de carne bovina, então eles não podem abater e certificar novas cargas, porque o protocolo firmado em 2015 exige justamente o fim, a partir do momento que é detectado qualquer caso de doença transmissível, seja ela atípica ou não, o que a gente observa, e nesse protocolo firmado junto com a China, é que a produção deve ser interrompida. Automaticamente, o que a gente deve começar a ver o mercado vai começar a se ajustar. E dentro desse processo, e aí por isso eu falei, depende da quantidade de dias que a gente vai ficar com essa suspensão ocorrendo, pode sim resultar em mais carne sendo disponibilizada para o mercado interno. Então, dentro desse processo de mais carne sendo disponibilizada
para o mercado interno, e com a China, consequentemente, um dos melhores mercados para se vender hoje no quesito preço, saindo, a gente deve sim observar provavelmente uma desvalorização dos preços, né? Uma queda nos preços da carne bovina no Brasil. Só que, como eu relatei, né? Esse é um processo que acaba demorando. Quem sente no primeiro momento, nos primeiros 15, 20 dias, vai ser a indústria e o pecuarista. Depois disso, pode ser que sim, o varejo, né? A carne bovina no varejo, a ponta final, comece a repassar uma queda de preços. Mas tudo isso, como eu falei, vai depender da quantidade de tempo. E sobre a segunda pergunta, né? Quanto tempo costuma demorar? Em 2019 foram 10 dias, entre a parada na produção da certificação, né, e depois a retomada dessa certificação. Em 2021 foram 103 dias. Então a gente tem basicamente, desde que o acordo foi firmado em 2015, 2 interrupções no passado, e elas tiveram diferentes resoluções. Atualmente o que a gente vê é que existe um maior compromisso, na verdade, uma maior celeridade do governo, pelo menos no que é noticiado, para tentar resolver a questão. O grande ponto estamos nas mãos dos chineses. É só eles que podem reabilitar a certificação na produção de carne bovina para o país. Então, o que acontece agora vai depender única e exclusivamente do Ministério da Agricultura chinês e do governo chinês para liberar a produção de novas cargas. No panorama mais otimista, a gente estaria falando em 10 dias, então entre o dia 23 e o dia 5, 6 de março, né? No panorama mais pessimista, que foi o que aconteceu em 2021, a gente poderia ficar mais de 100 dias sem produzir novas cargas para serem enviadas para a China. Iago, peço uma licencinha, peço para que você continue com a gente, porque vamos exibir agora uma matéria do João Vitor Rocha, que contextualiza melhor todo este cenário. Vamos lá. Após a identificação oficial de um caso de encefalopatia espongiforme bovina, doença conhecida popularmente como mal da vaca louca em um animal do interior do Pará, a venda de carne bovina para a China foi suspensa temporariamente, cumprindo um protocolo sanitário estabelecido em 2015. Nesta quinta-feira, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, se reuniu com o embaixador chinês no Brasil para prestar os esclarecimentos e propor a retomada do comércio com o país asiático o mais rápido possível. Durante a entrevista ao jornal Jovem Pan, o ministro Carlos Fávaro disse que o governo chinês recebeu bem a postura transparente do Brasil e que aguarda com otimismo a volta das vendas. Como foi tão esclarecedor, tão aberto às informações que eles necessitaram, e já recebemos o feedback do governo chinês. Olha, não precisa nesse momento mandar os secretários para cá, estamos satisfeitos com as informações e com a transparência na qualidade das informações, e nós vamos tratando através do nosso corpo técnico, até da embaixada. Aguardamos, então, o resultado da análise feita no Canadá sobre a tipificação, e aí voltamos, então, a discutir algumas dúvidas que possam ter para que possamos levantar essa suspensão de exportação. Fávaro ressaltou que o governo Lula vai pedir um novo protocolo aos chineses para que não sejam necessárias eventuais interrupções no futuro. O ministro defendeu que o setor de carnes brasileiro é historicamente confiável. A credibilidade se faz com a agilidade na informação, mostrando que o nosso sistema de defesa está atuante, tem responsabilidade com a qualidade da carne brasileira, que não se omite em fazer nenhum tipo de informação. Por isso, tratamos dessa forma o protocolo com o governo chinês, recebendo aqui o embaixador, avisando instantaneamente o governo chinês. Foi um pedido, uma determinação do presidente Lula, e assim estamos fazendo, para que o mercado se sinta menos apavorado, que sinta que não tem o que esconder. A China é o principal comprador da carne bovina brasileira, representando quase 61% das vendas, segundo o Ministério da Agricultura. O professor da USP e da FGV, Marcas Fava Neves, ressalta que essa suspensão deve durar no máximo 2 semanas e não causará um impacto muito grande aos produtores. Os impactos, João, vão ser muito pequenos no volume de exportação do Brasil. É basicamente uma interrupção aí de 10 a 15 dias, que os estoques que estão lá na China são capazes de suprir. Então eu acho que o impacto é muito pequeno. Quem vai sofrer um pouquinho, já está sofrendo, é o pecuarista, porque os frigoríficos pararam as escalas de abate. Então, para quem está precisando de fluxo de caixa, isso é um problema, né? Mas eu acredito que em 15, 20 dias
a situação já está normalizada. O Ministério da Agricultura e Pecuária informou que já enviou amostras dos exames para um laboratório de referência da Organização Mundial da Saúde Animal, no Canadá, para garantir a transparência e a qualidade da carne brasileira. O exame realizado no Brasil identificou que se trata de uma forma atípica da doença, que surge de forma espontânea na natureza, não causando risco de disseminação ao rebanho ou ao ser humano. O médico veterinário e vice-presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Mato Grosso, Aruaki Lotufo, ressalta que se trata de um caso pontual. A encefalopatia espongiforme atípica, né, que acomete geralmente animais idosos, então a gente fala que é uma geração espontânea da doença. Então o sistema nervoso envelhece e aí você tem ali muitas vezes uma geração espontânea da doença sem que haja necessidade da ingestão da proteína infectante. Então, geralmente a gente fala que é um caso atípico ou de geração espontânea. Então ela surge numa pequena porcentagem de animais velhos. Após a confirmação do caso no Pará, o animal foi abatido e teve a carcaça incinerada. Bom, Iago, aí eu lhe questiono, né? Assim, a gente vê uma matéria. Há um embargo da exportação da carne bovina, mas em compensação a China, de repente, para compensar, não compra outro tipo de carne nossa em maior quantidade, por exemplo, a suína ou não? Pode acontecer, a China compra hoje, a China basicamente é a maior importadora dos 3 tipos de carne, das proteínas animais produzidas no Brasil. Então, tanto da carne bovina, quanto da carne suína, quanto da carne de aves, né, frango e outras aves, eles são os maiores importadores de carne desses 3 tipos de proteínas animais. Então, sim, pode acontecer um incremento nessas compras, né, esse aumento de volume de compras nas outras proteínas, principalmente se isso perdurar por muito tempo. Há um asterisco que eu gostaria de fazer aqui, que existe uma relação de interdependência, tá? Hoje, o Brasil depende da China para 60% das exportações totais, enquanto que a China depende em torno aí de 40% a 45% das importações da China dependem do Brasil. E isso em números totais, considerando o ano passado, a gente está falando que 13% da carne bovina consumida na China sai do Brasil. Então, 1 a cada 10 bifes, né, para ser mais aproximado aí, consumidos lá na China, de bifes de carne bovina, são fabricados e produzidos no Brasil. Então, isso mostra uma relação de interdependência. Então, a postergação desse processo de embargo à carne brasileira, né, de fim da certificação, ele também gera consequências na disponibilidade interna lá da China, tá? Então, é uma via que costuma ser de mão dupla, que relata justamente esse processo de interdependência. A China pode sim aumentar o consumo de outras proteínas animais, mas o consumo de carne bovina cresceu muito lá na China, e eu acho que é um problema que o próprio chinês, né, o governo chinês está de olho para que não sofra com um possível desabastecimento ou uma possível elevação muito forte dos preços por lá. Elaine? O Iago, eu queria te perguntar uma coisa, até aproveitando essa sua fala aí de que há uma relação aí de necessidade mútua, né, tanto da China quanto do Brasil. De fato, para o Brasil o impacto é muito grande, né? E aí, a minha pergunta hoje não existe nenhum estudo de como evitar que um simples gado faça todo esse estrago aí na questão de toda a cadeia produtiva, de toda a cadeia aí de importação dessa carne, porque, como você mesmo citou, né, é um caso atípico, né? A gente sabe que pode acontecer isso no gado em razão aí da idade elevada do gado, né? Ele pode desenvolver essa doença independente aí da alimentação ou de qualquer outro fator externo, que provavelmente foi o que aconteceu ali em Marabá, né? Então, a minha pergunta não existe uma forma de tentar se evitar que haja esse impacto por causa de um único animal? Então, existem casos, eu acho que é super importante você colocar isso, porque assim, só para relatar um país super desenvolvido, que tem uma pecuária robusta também, e que sofreu com esse mesmo problema em dezembro de 2021, que foi o Canadá.
o Canadá teve um caso de encefalopatia espongiforme bovina, né, vaca louca atípica, durante o mês de dezembro, e alguns países, como Indonésia, Filipinas e até mesmo a China, interromperam as compras do Canadá naquele momento, em dezembro de 2021. Logo foi solucionado o problema, então em menos de dias, assim, os países voltaram a comprar a carne bovina canadense, mas foi um problema relacionado justamente ao mesmo problema que a gente enfrenta agora. Um super ponto que é discutido e que pode sim ser revisado é o protocolo firmado em 2015 entre Brasil e China. Por quê? Esse protocolo diz que, a partir do momento que é detectado qualquer doença que possa ser transmissível, digamos assim, né? Então, independente da tipificação, se ela representa risco ou não, automaticamente a certificação de novas cargas é interrompida no Brasil por parte do governo brasileiro. Não é a China que interrompe, é o governo brasileiro que interrompe o mapa. Então, o que poderia ser alterado é, talvez uma proposição aqui na minha percepção é, junto com a OIE, e aí o status de sanitariedade do Brasil para essa doença em específico, se não houver alteração desse status, a gente mantém a importação do jeito que está, né? Então, a gente manda a prova para o laboratório brasileiro, que fica em Pernambuco, e manda para o laboratório da OIE, que fica no Canadá. Após a certificação de que não é um caso típico, né, e na verdade se trata de um caso atípico, o que poderia acontecer é a gente retoma automaticamente após essa comprovação. Então isso eliminaria boa parte dos ruídos já, visto que a relação de interdependência que existe entre Brasil e China hoje pode causar sim muito alvoroço, como eu falei para vocês, né, sobre esse impacto que traz sobre o pecuarista e sobre a cadeia. Então, alterações do protocolo firmado entre Brasil e China poderiam sim alterar muito esse receio, essa percepção de que a cadeia fica estremecida com apenas um animal tendo uma doença que é atípica e que costuma acontecer em animais bem mais velhos que ficam dentro de propriedades. Iago Travagini, obrigada pela entrevista. Boa noite para você. Muito obrigado pelo convite e até a próxima. Até.